E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui a mais um vídeo do canal, Felipe Sandri na área, majestoso ainda repercutindo, né gente? Claro, não seria diferente, um clássico sempre é um clássico e conforme acontece o jogo, os dias subsequentes, digamos assim, a mídia só fica falando disso, lances polêmicos pra lá e pra cá, etc e tal. Mas tem uma coisa que nós São Paulinos temos que admirar e temos que comemorar. O São Paulo voltou a incomodar os rivais. Essa é uma realidade e é nisso que a gente tem que se apegar. Não dê ouvidos a essa mídia vendida, essa mídia nojenta, esse bando de pseudo-jornalistas que na verdade são torcedores travestidos de profissionais ali. Não deem ouvido para esses caras que vocês sabem quem são. Vamos na mídia alternativa do São Paulo, que aqui vocês encontram o papo reto. Aqui vocês encontram realmente o que o torcedor pensa. E é assim que tem que ser. Não vamos entrar na onda midiática que a gente conhece de outrora, de muito tempo atrás. Vamos analisar o São Paulo e ver o São Paulo como ele realmente é. Na realidade, o que o Rogério Ceni está fazendo com esse time. E é algo grandioso o que ele vem fazendo. Antes, quero muito pedir o seu like, deixa o seu like que é super importante aqui pro canal. Cada vez que você dá o like, esse vídeo vai aumentando as possibilidades desse vídeo chegar em outras pessoas e é isso que a gente quer, cada vez mais essa comunidade aumentando, tá? Se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva também e ative o sininho, né? Muita gente vem dizendo que não está recebendo as notificações, mesmo tendo apertado o sininho, tá com problema no YouTube. O YouTube tá cheio de problema. Então, eu convido você a apertar novamente esse botão e aí quando você vê que ele realmente está ativado, aí você fica tranquilo que você vai receber nossos vídeos novos, tá bom? Gente, vamos lá, vamos falar da repercussão do Majestoso. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui pra vocês. Pra mim, o que o Renato Augusto fez na área do Corinthians, aquilo se não é pênalti, só não é pênalti por má fé de quem está no VAR, de quem está arbitrando. Pra mim, aquilo é o suprassumo do pênalti que deve ser marcado. Eu ouvi gente falando, pseudo-jornalista falando, pseudo-comentarista de arbitragem, que foram juízes horrorosos, foram juízes vergonhosos quando tiveram as suas carreiras, e hoje estão na maior emissora comentando sobre arbitragem. Isso pra mim é algo que não entra na minha cabeça, é completamente bizonho isso, mas enfim. Falando que na verdade ele se defendeu da bola. Se defendeu da bola? Por acaso ele estava na barreira e teve um puta chute forte na barreira e ele se defendeu? Que não foi o caso, ele estava caído, a bola caindo de cima para baixo, natural, lei da gravidade, e ele simplesmente joga vôlei. Ele joga vôlei dentro da grande área. Aí eu me pergunto, cara, se fosse ao contrário, se fosse o São Paulo, ou um jogador do São Paulo na área do São Paulo fazendo isso, vocês têm alguma dúvida que seria pênalti a favor do Corinthians? Vocês teriam alguma dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas claro, né gente, quando é contra eles, quando é na arena deles, é sempre assim. E sempre vai ser assim. Sempre vai ser, porque é uma máfia, né? É um bando de gente articulando por trás para beneficiar time A, B ou C. A gente sabe como é que funciona, principalmente nos domínios deles. Mas eu não vou ficar aqui reclamando, porque a gente sabe que é assim que funciona. A gente tem sim que fazer com que esses lances entrem em discussão, porque isso não pode acontecer, então a gente não pode ficar de boca fechada. Mas eu não vou atribuir o empate ou a não vitória do São Paulo por causa disso. Porque eu quero me aprofundar no tema, gente. Eu quero entrar no assunto do que o Rogério Ceni vem fazendo no São Paulo. Muita gente vem falando, e eu concordo até certo ponto, de que o Rogério não deveria ter mexido no time do São Paulo. Do intervalo, né, do primeiro tempo para o segundo, já que o São Paulo amassou, vou repetir. O São Paulo amassou o Corinthians na primeira etapa, né? Não deixou o Corinthians jogar. O São Paulo era para ter saído sem brincadeira, sem clubismo, sem nada. Era para ter saído com 3-0 no primeiro tempo, para mais. Se não é o Cássio,
fazendo talvez uma das tardes de muito tempo que ele não faz, né? O Cássio. Se não fosse o Cássio, o São Paulo teria aberto 3-4-0 brincando na primeira etapa. Brincando. E aí o Rogério mudou e eu concordo com a crítica até a página 2, até a página 3, como eu disse pra vocês. Por quê? Eu entendo que ele tentou espelhar, da mesma forma que ele espelhou o time do Vitor Pereira no começo, ele tentou espelhar no segundo tempo, quando ele imaginou e ele tinha já essa ideia em mente. Ele estudou o Vitor Pereira e ele viu que o Vitor Pereira ia alterar a linha de 3 para uma linha de 4 defensores atrás, né? Tirar a linha de 3 zagueiros e com 2 zagueiros e 2 laterais. E ele tentou se antever, só que aí eu acho que ele foi muito ansioso. Essa é a minha crítica ao Rogério nesse ponto. Eu acho que ele poderia ter mantido o time que estava engolindo o Corinthians na primeira etapa, ter esperado para esse time se rearranjar em campo, para ver se a marcação encaixava novamente o São Paulo com aquele time, com aquele esquema tático. 3-5-2 ou 3-6-1, como vocês acharem melhor, né? Essa é a minha crítica ao Rogério. Mas, gente, muita gente vem falando, o Rogério botou a perder, se não fosse o Rogério o São Paulo teria ganho. Gente, se não fosse o Rogério, esse time que o Rogério botou no primeiro tempo foi o Rogério que fez, entende? Foi ele que montou esse time, foi ele que pensou estrategicamente nesse time, foi ele que conduziu o trabalho para que o São Paulo reagisse da forma que reagiu na primeira etapa. Concentrado, focado, determinado, brigando por todas as bolas. Eu disse na nossa live antes do jogo que é só assim que o São Paulo vai vencer lá. E é só assim que o São Paulo vai vencer em qualquer campo de qualquer jogo grande. Brigando, lutando, dividindo, combatendo, concentrando. É assim que o São Paulo vai vencer os jogos fora de casa, é assim que o São Paulo vai crescer. E aí, gente, eu chego no cerne da questão. O Rogério Ceni devolveu a identidade para o São Paulo Futebol Clube. O Rogério Ceni trouxe de novo aquele time competitivo, aquele time viril, aquele time que briga, que luta, que dá orgulho para o seu torcedor. São Paulo pode ganhar, pode perder, pode empatar, isso é do jogo. Mas, gente, essa postura, esse comportamento desses jogadores dentro de campo, isso não é obra do acaso. Isso é Rogério Ceni. Quando o Rogério bota o dedo na ferida falando que falta água na piscina, que tem profissional saindo de tarde do CT, sendo que deveria continuar lá para fazer treinamento, para fazer recondicionamento físico, que não tinha profissional, ele bota o dedo na ferida. E é esse cara que a gente precisa nesse momento, senão o São Paulo, gente, iria cada vez mais ficar minúsculo em termos de gestão, em termos de estrutura, em termos de competitividade. É muito necessário o Rogério Ceni. Então, vamos parar de cair na balela dessa mídia nojenta que a gente sabe que existe aqui no Brasil. Vamos parar de dar ouvidos para esses pseudo-jornalistas que, na verdade, querem espizinhar. Eles querem, na verdade, botar problema aonde não existe. O São Paulo fez um jogaço contra o Corinthians. É bem verdade que o segundo tempo o São Paulo caiu de rendimento. As mudanças que o Rogério fez não surtiram o efeito que ele imaginava. A gente não pode deixar de colocar nessa balança. Os jogadores que entraram não entraram bem, então não é só o Rogério. Repito, a minha crítica ao Rogério é que eu acho que ele poderia esperar um tempo para espelhar depois o time do São Paulo, mas ele quis se antever. Essa é a minha crítica a ele. Mas, gente, o São Paulo não ganhou por causa do Rogério. Muito pelo contrário, o São Paulo quase ganhou por causa do Rogério. A gente tem que mudar a forma de ver a coisa e não se deixar levar por essa mídia nojenta que a gente sabe que tá aí. Vamos continuar firmes, a gente tá incomodando, a gente voltou a ter o respeito dos adversários. Coisa que o São Paulo não tinha há 5, 6, 7 anos atrás. Desde então, há 8 anos atrás para cá, São Paulo não tinha mais o respeito dos adversários quando a gente jogava fora de casa. Hoje o São Paulo tem, hoje o São Paulo joga de igual para igual com qualquer um. Com qualquer um. E isso é o Rogério que trouxe. Então, vamos saber analisar. Vamos focar no São Paulo. Vamos focar na nossa mídia alternativa aqui, porque a gente fala a nossa linguagem. A gente fala a real. A gente, quando tem que criticar, critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. A gente não vai no barulho de pseudo-jornalistas que são, na verdade, torcedores fanáticos que usam a mídia para colocar problema onde não existe. Não vamos cair nessa, gente. A gente tem que dar apoio pro Rogério, a gente tem que incentivar e a gente
tem que cada vez mais fortalecer esse trabalho para que o Rogério continue. O Rogério tem que ficar 10 anos no São Paulo. É só assim que o São Paulo vai voltar a ser aquele São Paulo que incomoda, como está voltando. Aquele São Paulo que é temido pelos adversários. Aquele São Paulo que o adversário olha e respeita, que tem medo. É assim que a gente vai voltar a ser o São Paulo gigantesco como o São Paulo é. Tá bom? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. A gente se vê amanhã trazendo mais notícias. No meio de semana temos Copa Sul-Americana, São Paulo e Ayacucho. A gente traz todas as informações também para vocês, tá bom? Grande abraço para todo mundo, obrigado pela audiência. Vamos São Paulo!